Olá, seja muito bem-vindo a mais um Gente do Esporte. Hoje nós estamos aqui no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Rugby para conversar com dois grandes atletas da modalidade e que são de São José dos Campos. Nós falamos hoje com o Lucas. Prazer, Lucas. Prazer. E também com o Moisés. Prazer, Daniel. Os irmãos Duque de São José dos Campos, os caipiras de São José dos Campos, que estão na Seleção Brasileira de 15 e de 7. E vamos falar um pouquinho da Seleção Brasileira que está no campeonato, no torneio olímpico, agora em 2016. Vocês estão treinando com a Seleção Brasileira. E eu queria que você falasse dessa volta da Seleção Brasileira depois de 94 anos fora das Olimpíadas, vocês voltando em alto estilo em casa, num torneio muito difícil, né? Com certeza, a gente teve a fortuna de a volta do rugby depois de 96 anos ser aqui no Brasil. Então a gente, como a gente é país sede, a gente já teve uma vaga garantida. Então a gente vai ter a oportunidade aí de pegar essa volta e conseguir alavancar o esporte aqui no nosso país. Agora a gente sabe que são 11 seleções que já estão no Mundial e muitos, vamos dizer, as seleções top do mundo estarão aqui, né? Nova Zelândia, Austrália, inclusive Estados Unidos, Canadá, né? Japão. Quais desses adversários vocês já conhecem? Quais vocês já jogaram? Primeiro a gente vai poder encontrar de perto, né, as referências do esporte, as referências mundiais e continentais do esporte. E algumas delas a gente já teve a oportunidade de ter o contato, como a seleção de Fiji, que é a atual campeã mundial do rugby de 7. Já jogamos contra França, Samoa, contra o próprio Estados Unidos. Então a gente já teve um contato bom assim, com algumas dessas principais seleções que estarão aqui também. E esse vai ser do ano o principal torneio de todo mundo, né? Os olhos de todos os melhores do mundo estão voltados para a Olimpíada, né? Agora, é um sonho estar numa Olimpíada? É um sonho, de repente, jogar com essas grandes seleções? Com certeza, né? Acho que é o ápice da carreira de qualquer atleta de qualquer esporte, né? Só de você estar fazendo parte de um evento tão grandioso como os Jogos Olímpicos é incrível, não tem nem como descrever. Eu me lembro quando eu era pequeno e ficava em todas as Olimpíadas lá, eu ficava assistindo, trocando de canal em canal, assistindo todos os esportes. Então acho que quem conseguir chegar lá, e acredito que será um sonho, sim. Enfrentar essas grandes equipes, a gente já realizou esse sonho. A gente, desde o ano passado, pelo fato de a gente ter sido já classificado para as Olimpíadas, a gente recebeu convites e já participamos de algumas etapas do circuito mundial. Então a gente já enfrentou grandes, como o Moisés disse, já enfrentamos essas seleções de alto nível. Então é um sonho, a Olimpíada realmente é o sonho que a gente pretende realizar em agosto. Agora, Moisés, a gente sabe que é uma modalidade em que você busca ganhar território, né? É um esporte que está crescendo muito no Brasil, mas tem algumas particularidades, né, na Olimpíada, né? Hoje a gente viu um treinamento de 15, né? Na Olimpíada será 7. Quais são as diferenças da modalidade? A regra básica do jogo ela é a mesma. Dentro da regra são mínimas diferenças para dar um dinamismo maior. A diferença é o número de jogadores dentro do campo. No rugby de 7, como o nome já diz, são 7 jogadores para cada lado. E o jogo ele se passa por 2 tempos de 7 minutos. Então, em um dia, a gente joga 2, 3 ou 4 jogos. No 15 é diferente, são 15 jogadores para cada lado, 2 tempos de 40 minutos e um jogo por dia. E você não joga um dia seguido do outro. No 7 são 2 dias de torneio e você pode jogar 2 ou 3 jogos em cada dia. E isso torna, o fato de ter menos pessoas dentro do campo torna essa modalidade mais dinâmica. Você tem mais espaço no campo e isso exige com que os atletas sejam mais atléticos, né? Mais fitness. Você não vai ver no 7 um grandão, um cara mais forte, mais pesado jogando. No 7 são as pessoas mais móveis, mais hábeis. Mais velocidade do que a força, né? Isso, é um jogo que exige um pouco mais do individual de cada um do que o 15. O 15, o coletivo manda muito. A tática, as movimentações dentro do campo. No 7, o individual predomina. Você ter um bom físico, ter todas as qualidades técnicas bem desenvolvidas
isso vai favorecer o seu time. Agora a gente percebe que alguns acompanham o rugby e ainda confundem um pouco com o futebol americano. Quais são as diferenças que a gente vê e semelhanças também entre o rugby e o futebol americano, por exemplo? A única semelhança é a bola, o formato da bola, que é uma bola oval, e é um esporte que tem bastante contato físico. Tirando isso, é totalmente diferente o futebol americano do rugby. Muita gente pergunta mesmo, fala, mas esse aí não é aquele que você joga com um monte, com capacete, não sei o quê, com ombreira. A gente fala, não, esse aqui é um pouco diferente, é mais legal, a gente fala. As regras são tem uma outra coisa que é igual também, que é o objetivo do rugby, é você levar a bola até a linha de fundo, vamos dizer assim. Só que a diferença é que no rugby você tem que apoiar ela no chão, no futebol americano basta você passar a linha. Então, eles confundem muito pelo fato da bola ser oval e ter muito contato físico, mas é totalmente diferente. Tanto que o rugby que deu origem ao futebol americano. O futebol americano vem do rugby. É uma variação do rugby. É uma variação. Os americanos lá que gostam de fazer show, essas coisas, eles adaptaram e fizeram um esporte que é muito legal também. O interessante, até o Lucas estava falando, é que o rugby ele chegou no Brasil junto com o futebol, né? E acabou não tendo a mesma evolução. E a seleção brasileira, nos últimos 3 anos, teve uma evolução fantástica, né? Em termos de recurso, estrutura e também resultados, né? A gente vem de uma vitória em cima dos Estados Unidos no 15. Sim. Como que você vê a situação do rugby olímpico hoje? Eu acredito que o fato do rugby voltar às Olimpíadas deu uma ajuda nisso pra gente aqui. Atraiu mais apoiadores, mais patrocinadores. A nossa confederação fez um belo trabalho na gestão, está conseguindo dar mais apoio para os atletas. E com esse apoio a gente começou a treinar como nunca. A gente nunca teve um centro de treinamento como esse que a gente está aqui, tem academia ali, tem um campo desse aqui para a gente treinar. Eu acho que é fruto do trabalho da confederação e dos atletas, que vem agora, durante toda a semana, treina, e não tem segredo, no esporte você tem que treinar. A gente está se entregando diariamente aqui, treinando duro, e isso está mostrando resultado no campo, né? A gente vem se aproximando, a cada ano a gente vem trabalhando, a gente vem fazendo jogos mais parelhos com times mais superiores, né? Eu acho que é isso, fruto de muito treinamento. Um ponto também bem importante, a gente trabalhou muito a parte física, a gente vem treinando muito na academia, no campo aqui de corrida, e eu acho que isso está ajudando a gente a evoluir. Agora, para a gente fechar esse bloco aqui, nesse bate-papo sobre Olimpíadas, qual seria a classificação, objetivo que o Brasil vai perseguir nesse torneio olímpico? A gente, na nossa preparação, a gente não costuma falar muito em posições na Olimpíada. Claro que cada atleta, e a gente conversando entre a gente almeja uma medalha, sem dúvida nenhuma. Mas a gente procura focar todo o processo que vai levar até os Jogos Olímpicos, porque essa parte, esse caminho que vai nos dizer como a gente vai jogar na Olimpíada, como a gente vai chegar. E na Olimpíada a gente quer dar o melhor do que a gente tem. E se a gente manter a nossa evolução como a gente está mantendo, a gente vai buscar as cabeças com certeza. E aí, dando sorte na tabela, em alguns jogos, a gente pode com certeza disputar a medalha. É isso que nós queremos ver no Rio em 2016. Bem, nós vamos chegando ao final do primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com gente do esporte. Estamos de volta com o segundo bloco do Gente do Esporte, hoje conversando com os irmãos Duque, aqui de São José dos Campos, grandes jogadores do rugby nacional, e falando um pouquinho do São José Rugby, né, que faz parte da vida de vocês desde o início. O São José Rugby tem números impressionantes, e vocês fizeram grande parte dessa história. São quantos títulos com o rugby de São José? A gente, na última década, o São José é um clube
que teve mais títulos no Brasil. A gente foi 11 vezes campeão paulista, que é o torneio regional mais forte, e a gente foi agora, em 2015, 9 vezes campeão brasileiro. Então uma marca bem expressiva aí no rugby nacional. E o São José com certeza é uma potência no Brasil, na nossa modalidade. Agora, vocês são recordistas de títulos no Brasil? Vocês têm noção disso? Não, ainda não. A gente está entre os maiores vencedores, mas o maior vencedor é o SPAC, com títulos antigos, né? O SPAC ganhou, nessa década ganhou um título, na década anterior era bem mais forte e ganhava, enquanto o São José estava se estruturando ainda, né? E aí depois tem equipes como o antigo Alphaville, que já não existe mais hoje, e aí sim vem a gente buscando ali as cabeças dos que tem mais títulos, né? Agora, esse trabalho do São José começou com o Ang Guimerá, né? Vocês tiveram contato com ele? Bastante, a gente teve bastante contato com ele. O Ang Guimerá foi um grande precursor aqui do rugby de São José, com certeza. Ele deixou uma das sementes aí, que muitas pessoas plantaram a semente no São José, ele também plantou a dele, e a dele cresceu muito, muito bem. E a gente teve um contato direto com ele, grande parte da nossa carreira, aquele velho lá teve do lado do campo, sempre nos ajudando, do lado de fora e do lado de dentro. Ensinou, quando ele era mais novo, ensinava a gente a chutar, ensinava a gente a taclear. Depois que ele ficou mais velho, não conseguia mais fazer isso, ele fazia de tudo do lado de fora. Estruturou o São José como um clube de verdade, criou uma casa, com a ajuda de outras pessoas também, mas sem dúvida nenhuma o Ang Guimerá foi um dos grandes precursores aí do nosso clube. O legal é que essa estrutura que o Ang criou, né, continua aí com o Cristiano e o pessoal do São José Rugby hoje também, né? Com certeza, ele tinha muito conhecimento, né? Ele viveu muito no rugby. Ele é francês, mas ele girou pela África. Então ele é um cara que tem um conhecimento como poucos no rugby. E ele veio, adotou a nossa cidade aqui, gostou do pessoal aqui e ensinou muita gente, como o Cristiano, como o Maurício, entre outros aí. Ensinou muita coisa e ensinou sobretudo os valores do rugby, né? E o legado dele tá persistindo até hoje aí. E o nosso centro de treinamento leva o nome dele lá, que é lá no Campo dos Alemães, em São José. Então ele é uma figura aí que tem que ser sempre lembrada mesmo. Agora, a gente, olhando o cenário nacional do rugby no Brasil, quem que é o grande adversário do São José? Quem que você qualifica como grande adversário hoje do São José? Na minha opinião, eu não tenho apenas um. Os principais são o SPAC, que é um clube muito tradicional, o Pasteur, que é um clube também que sempre gera uma rivalidade desde dos inícios do São José, e o time do Desterro, que é um time de Florianópolis também, que é um time muito guerreiro, que sempre, quando a gente se enfrenta, são bons jogos. O rugby, no geral, no Brasil, acabou conquistando essa evolução. Aquilo que a gente vê na seleção brasileira, a gente acaba vendo nos clubes? Sem dúvida, sem dúvida. A evolução da seleção brasileira, ela vem como reflexo também dos clubes. O Campeonato Brasileiro nos últimos anos tem tomado uma proporção maior, como imagem, número de jogadores, número de equipes e também de nível, vem subindo de nível. Nos últimos 3, 4 anos, o campeão foi decidido nas últimas rodadas. Ninguém sabia quem era o campeão, os times que chegaram para as finais, todos tinham chances de ser campeão. E com certeza essa evolução da seleção parte dos clubes também. Todos os clubes de ponta do Brasil hoje estão se estruturando. Tem um treinamento mais específico, tem um plantel mais elaborado, tem mais gente participando. Os diretores de cada clube estão estruturando o clube para fortalecer. A categoria de base de cada clube também está se estruturando melhor. Então tá tudo remando para o mesmo caminho, né? E isso vai refletindo na seleção. Agora, Moisés, tem um apelido carinhoso que é adotado com carinho aqui em São José dos Campos, vocês são os caipiras. De onde surgiu essa história? Os caipiras. Muito tempo atrás, no início, quando o São José começou a almejar jogar um nível mais alto aqui do Brasil, eles não deixavam o São José jogar o campeonato mais alto do país. Eles achavam que o São José não tinha nível e tal. E, nossa, aqui o pessoal ficava mordido, né? Como que não deixa a gente jogar? A gente tem nível, sabia que tinha.
E aí o pessoal começava falando, não, aqueles caras são os caipiras, não deixa eles jogar e tal, e começou a história aí. E o pessoal absorveu isso de uma maneira, e de fato a gente é caipira mesmo, né? A gente é do interior aqui, a gente gosta desse nome, a gente acha que isso traz coisas boas pra gente, e a gente assume mesmo esse nome, somos os caipiras aí do Brasil. Agora São José é a capital nacional do rugby, tem um centro de treinamento aqui, tem uma equipe fortíssima, né? Dá alegria ver toda essa evolução do trabalho, você que praticamente está a vida inteira no rugby aqui em São José? Com certeza, quando eu comecei a jogar rugby a gente treinava numa praça, que tinha um pedaço de gramado ali, onde os forwards treinavam ali, enquanto a linha ficava no asfalto lá treinando. Então quando eu entrei eu nem imaginava que ia participar de uma seleção brasileira, com a possibilidade de jogar as Olimpíadas, que ia ter um centro de treinamento com grandes técnicos, uma academia ali, então dá muito orgulho. E eu fico muito feliz em ver que uma modalidade nova está crescendo no Brasil. Porque às vezes no nosso país a gente está muito limitado na questão dos esportes, né? Então eu acho muito legal essa evolução e essa dimensão que o rugby está tomando e essa porção que a gente está conseguindo atrair e o rugby seja mais uma opção de esporte para o nosso país. Legal. Bom, nós vamos fechando este segundo bloco. No próximo bloco a gente vai bater um papo para você conhecer um pouquinho mais da vida desses dois grandes atletas. A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Gente do Esporte, no centro de treinamento da Seleção Brasileira de Rugby, conversando com os irmãos Duque, falando com o Lucas aqui e com o Moisés. E tem uma particularidade, além do rugby, eles estudaram, fizeram carreira, e o Lucas é médico. Lucas, você já terminou o curso de medicina? Ainda não fiz carreira, né, devido ao rugby aqui, mas eu consegui conciliar os estudos de medicina, me formei o ano passado e meu plano agora, meu plano B, meu plano A agora é o rugby, então depois que meu corpo não aguentar mais o rugby, eu vou me dedicar mais à carreira de medicina. Agora, o Moisés é engenheiro, né, Moisés? Já formado? Não me formo agora, estou quase lá, falta muito pouco, mas sou quase mais engenheiro do que não engenheiro, estou quase terminando já. O interessante é que a família Duque é uma família dedicada ao rugby. Quem começou essa história foi o Matheus, né? Levou quem primeiro? Levou o Lucas primeiro e depois trouxe o Moisés. O Matheus, o irmão mais velho, ele recebeu um convite de um amigo, o João Paulo, onde eles estavam num colégio técnico, e aí ele resolveu experimentar, né? Criança, bom brincar, convite de amigo, acabou indo. Gostou, chamou meu irmão Lucas também gostou, e eu era muito novo na época, 9, 10 anos, e nesse cenário, né, de 3 irmãos, um muito mais novo, acaba seguindo os irmãos mais velhos, acabei começando também, e aí isso aí pegou na nossa família de um jeito. No início meus pais não eram muito a favor, né, um esporte diferente, um esporte de contato. No início não tinha essa facilidade de internet, não sabia como era. Só via aquele contateiro, aquele negócio bruto, né? E ficavam preocupados, eram contra. Aí depois que foram conhecendo o esporte, vendo que o esporte carrega muita coisa fora do campo também, esse esporte em específico, e acabou adorando e amando o esporte, e hoje em dia a família respira rugby. Agora, Lucas, você teve a oportunidade de conhecer o mundo com o rugby. E terminou um curso dificílimo, né? Que é medicina. Como que você conseguiu conciliar as duas coisas? Foi difícil. A gente já rodou todos os continentes aí pelo rugby, né? A gente teve o privilégio de fazer parte disso e conhecer o mundo com o esporte. E foi difícil. Eu fazia faculdade no Rio de Janeiro. Eu pegava essa Dutra aqui
de cabo a rabo aí toda semana, ficava lá de segunda a sexta estudando. Foi bem difícil, eu tive sorte também que a coordenadora do meu curso, ela tinha um filho que morava na França, então ela gostava de rugby, conhecia, então ela me ajudou. Eu fazia provas sozinho, eu conseguia mudar a data de provas, mas eu atrasei um pouco, eu me formei 2 anos depois, então o rugby me atrapalhou assim um pouco na questão de tempo, mas graças a Deus hoje em dia eu já sou formado, eu consegui conciliar e deu tudo certo. E eu acredito que dá, com força de vontade, com perseverança, com dedicação, é possível você conciliar, porque aqui o brasileiro parece que o esporte compete com a educação, né? E eu acho que isso tá errado, né? A gente tem que conciliar o esporte, porque a gente fala, ou você estuda ou você faz esporte. E eu acredito que não, da minha vida, a vida do meu irmão, ver que é possível e dá certo. E você vai tentar ainda fazer especialização? Como é que tá? Pretendo sim, já tenho 31 anos, já não sou tão novinho, já não tenho muito tempo aqui na seleção. No alto nível assim, eu acredito que não tenho muito mais tempo, mas eu pretendo sim, depois que eu parar de jogar de alto rendimento, pretendo sim fazer minha especialização em ortopedia. Ortopedia. Boa escolha, hein? Agora, o Moisés é engenheiro ambiental, é isso? Florestal. Moisés? Florestal. O que faz engenheiro florestal? Como que você conseguiu conciliar isso? O engenheiro florestal, ele cuida dos produtos que a floresta fornece, né? Tanto a água, como floresta, como a madeira, como a fruta, como o simples fato dela estar ali. Então a gente é um engenheiro da floresta, né? De tudo que ela pode proporcionar. E foi, como o Lucas falou, eu também estudei no Rio de Janeiro, na Rural, Federal do Rio de Janeiro. E essa Dutra aqui a gente dá para ir de olho fechado, assim, dirigindo nela. Foi difícil, mas, como ele falou, quando você tem força de vontade e sabe o que quer, você tem certeza daquilo que você quer, você consegue fazer as coisas. Eu também tive que atrasar meu curso, 2 anos também, por isso, por viagens. Eu resolvi trancar também algum tempo da universidade para tentar jogar na França, joguei na França também. E não basta só querer também, né? Como ele falou, as pessoas têm que entender. E muitas vezes é difícil. Na universidade você encontra diversos perfis de professores, né? Tem um que ajuda, tem um que não ajuda, isso acontece. Na vida é assim, né? Na vida é assim, você encontra diversos tipos de pessoas. Bom, Lucas, você é capitão da seleção brasileira e o legal é que essa união da família rendeu um lance que foi um dos lances, foi um dos mais bonitos do rugby no ano passado, né? Você podia falar um pouquinho pra gente disso, essa união dentro do campo também? A gente, na etapa de Las Vegas do circuito mundial, né? A gente, no último minuto, no jogo ali contra a Escócia, a gente conseguiu fazer uma bela jogada ali de meio por entrosamento mesmo. A gente se conhece, saiu meio que natural, assim, não foi nada planejado. Eu acho que isso, né? Como a gente é irmão, a gente se conhece, joga rugby desde sempre junto. A gente sabe como que um corre, o que ele vai fazer, já tenta prever alguma coisa. Então foi assim, o Moisés foi no puro instinto, soltou uma bola ali de costas para mim. Eu tive a felicidade de finalizar a jogada e foi um try muito bonito que deu o que falar aí o ano passado. Realmente foi muito comentado. Agora, Moisés, a gente vê que no rugby o seu irmão já está com 31 anos, você tem que idade? Tenho 27. 27. Quanto tempo ainda você quer estar no alto nível no rugby? No rugby, a questão de idade varia muito de posição para posição. Existem posições que você consegue jogar até mais velho num alto nível. Tem jogadores internacionais hoje que jogam. Na Inglaterra tem um jogador, ele é profissional, ele tem 35 anos. Então isso vai muito de pessoa para pessoa e de posição também. Mas no mínimo aí, até uns 33, 34 anos a gente quer jogar no alto nível. Exige muito do corpo, né? Como eu falei pra você, quem vai mandar é meu corpo e a posição que eu estiver jogando, né? Tem posição que o cara vai ficar bom com 27, 30 anos. Tem posição que ele é bom com 20 anos. Tem posição que o cara joga até os 28 e para, que não aguenta mais, é muita pressão e tal.
E aí isso varia muito. Legal. Bom, nós vamos finalizando o Gente do Esporte de hoje. Quero agradecer a você, Lucas. Obrigado. Muito legal. Por estar aqui. Também a você, Moisés. Valeu, Daniel. Sorte, sucesso e que vocês consigam uma ótima posição no Rio em 2016. Bem, o Gente do Esporte termina aqui. Nós voltamos na próxima semana com outro convidado aqui no Gente do Esporte. Até lá!